Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lousa e esta é a Batata Diário, o seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. E hoje vamos continuar a falar sobre os filmes, né, que estão passando em circuito no cinema, tá? E hoje eu quero trazer para vocês uma coisa muito especial, que é o Peter von Kant, tá? Do François Ozon, do diretor de cinema francês François Ozon. O que é esse Peter von Kant? Por que ele é tão especial assim? Bom, para eu contextualizar a coisa, eu preciso falar de um famoso diretor de cinema alemão que trabalhou ali nas décadas de 60, 70, né, até o iníciozinho da década de 80, quando ele faleceu, né, de overdose de cocaína, né, ele já cheirava 8 gramas de cocaína por dia, o que é um negócio muito hardcore, né, chamado Rainer Werner Fassbinder, né, que não tem nada a ver com Michael Fassbender, né, o Magneto lá dos X-Men, tá? Só pra gente deixar isso bem claro. Por que o Fassbinder ele é um diretor de cinema tão especial e seus filmes são tão especiais, né? O Fassbinder, né, ele era um cara homossexual que viveu o contexto do pós-guerra na Alemanha. Ele era um cara do pós-segunda guerra mundial, dessa geração do pós-segunda guerra mundial da Alemanha, né? A Alemanha destruída ali, se reconstruindo, né? Ele, sendo um homossexual vivendo nessa época, né, com a homofobia ali acontecendo a mil, né, no caso, né, e ele ficou marcado por fazer filmes, né, onde ele falava de tudo de ruim, né, que a raça humana tinha, né. Os filmes dele, praticamente nenhum tem um happy end, vamos dizer assim, né. Os filmes sempre falam dos relacionamentos humanos, da complicação entre os relacionamentos humanos, da forma sórdida, às vezes, como um humano trata o outro, principalmente quando você tem um enlace amoroso, um está apaixonado pelo outro, fica vulnerável demais aos caprichos do outro, e o outro, sabendo disso, né, faz o primeiro de gato e sapato. Né? Você tinha isso nos filmes dele, tá? Mas você tem essa visão altamente pessimista da humanidade e de tudo que é, o que é pior, né, do que a humanidade pode fazer em termos de relações pessoais. Então a coisa era hardcore, tá? São realmente filmes, né, que fazem a gente pensar bastante por ter esse contexto altamente pessimista, tá? E o Fassbinder ficou marcado por isso, né? Ele parecia ser um sujeito realmente muito infeliz, né? Por tudo que aconteceu, né, na vida dele, por todo o contexto dele, né? E ele acabou também, infelizmente, provocando muita infelicidade, segundo os depoimentos e relatos de algumas pessoas, tá? Que tiveram viveram, né, perto do círculo dele também. Então é uma coisa, como podemos dizer, é um negócio complicado, tá? Essa vida dele, essa carreira dele, coisa e tal. E aí o Fassbinder ele vai fazer um filme, tá? Chamado As Lágrimas Amargas de Petra von Kant, tá? Esse filme, do que esse filme fala? Esse filme fala de uma estilista, né? Que é a tal da Petra von Kant, tá? Que é uma estilista muito famosa, muito conhecida, muito conceituada. Ela tem uma espécie de, como podemos dizer, de empregada, de criada, né, no caso, tá, que faz todos os desejos dela, faz todas as ordens dela, e a Petra von Kant simplesmente, vamos dizer assim, trata essa criada muito mal, trata essa criada como uma cidadã de segunda classe, um ser humano de segunda categoria, e essa criada é doida, né, pela Petra von Kant. Até que um belo dia, né, a Petra von Kant conhece uma modelo, né, uma aspirante a modelo na faixa dos seus 20 anos. A Petra von Kant estaria, sei lá, na casa dos 40, 50 anos, tá? E a Petra von Kant fica perdidamente apaixonada por essa modelo, né? Que na época foi interpretada pela Hanna Schygulla, tá? Uma atriz de origem polonesa, né? Mas que fez muito sucesso nos filmes do Fassbinder, né? Ela era, vamos dizer assim, a atriz principal, a musa, né, dos filmes do Fassbinder, vamos dizer assim, né, no caso, tá? E aí o que vai acontecer? Essa jovem modelo, ao perceber, né, essa posição de submissão total da Petra von Kant a ela, né, pelo fato dela estar apaixonada, né, vai acabar fazendo com que espezinhe, né, ela vai espezinhar a vida da Petra von Kant, vai tratar a Petra von Kant muito mal,
e vai fazer a coisa realmente com uma perversidade muito grande e vai deixar a Petra von Kant totalmente submissa, tá? A essa modelo que é interpretada pela Hanna Schygulla, tá? Pois bem, o que o François Ozon fez? O François Ozon fez uma livre adaptação dessa história, né, das Lágrimas Amargas de Petra von Kant, tá? E ele, ao invés de trabalhar com personagens femininas, né, a Petra von Kant, essa modelo, a criada, né, ele vai fazer uma versão masculina das Lágrimas Amargas de Petra von Kant. Então você vai ter o Peter von Kant, por exemplo, tá? Que é um cineasta muito conceituado, né? E aí o Ozon fez esse Peter von Kant ser a cara do Fassbinder, tá? Isso é uma coisa muito interessante da gente falar. Essa modelo, né, que era interpretada na versão antiga pela Hanna Schygulla, agora vai ser interpretado por um ator de origem, vamos dizer assim, mais árabe muçulmana, que vai ser o Amir, né, que é um aspirante a ator de cinema agora, não vai ser um aspirante a modelo, né, do mundo da moda, coisa e tal, né, e você vai ter ainda, né, o criado lá, né, que é o Cal, né, que vai ficar como a criada, vamos dizer assim, da versão antiga, né, não vai pronunciar uma palavra ao longo do filme. É muito interessante ver isso, que esse criado ele não pronuncia uma palavra ao longo do filme e ele fica somente ali, né, nos bastidores, ali bem escondidinho ali atrás, né, no plano da câmera, né, vendo o seu patrão, né, sofrer bastante e sofrer junto com ele, né, mas sempre naquele silêncio, tá? E aí o que vai acontecer? A gente vai ter um desenvolvimento de história bem parecido, né, com o que a gente viu, com o que eu falei dessa sinopse aí do filme do Fassbinder, né, no caso, né. A gente vai ter as participações da Isabelle Adjani como uma atriz de cinema que vai ter esse relacionamento com Peter von Kant, né, que é um diretor de cinema, né, o Fassbinder, né, ele é praticamente o Fassbinder ali, encarnado no caso, tá? E aí a Isabelle Adjani, né, ainda com uma cara bem jovial, né, Isabelle Adjani que apareceu na história de A Delegado François Truffaut, tá? E a gente vai ter a Hanna Schygulla, né, que fazia a modelo que espezinhava a Petra von Kant lá no passado. A Hanna Schygulla agora vai ser a mãe do Peter von Kant, tá? E a história, ela é bem parecida, tá, com essa história original das Lágrimas Amargas de Petra von Kant, né? Você vai ter essas mudanças aí de que o Ozon fez de colocar o Peter von Kant como praticamente um alter ego do Fassbinder mesmo, né, no caso, tá? E o resultado foi bem interessante, tá? Porque realmente essa história ela é muito bem escrita, ela é muito bem, vamos dizer assim, montada, articulada, entendeu? Ela mostra como, né, vamos dizer assim, uma paixão não correspondida consegue destruir uma alma humana, né? A ponto de você ter essa alma humana, vamos dizer assim, sendo extremamente agressiva com as pessoas que gostam, né, desse cara, né? Você vai ter a filha, né, do Peter von Kant, né? Você vai ter a mãe do Peter von Kant, o Peter von Kant vai espezinhar com as duas. A atriz, inclusive, né, que era a atriz dos filmes do Peter von Kant, né, no caso, né? E ele vai também ser muito cruel, né, com essas pessoas que estão ali perto dele, em volta dele, que fazem parte do círculo dele, né, por causa da dor de cotovelo que ele está sentindo lá, de não ter o Amir por perto, né, e de o Amir também ter maltratado ele bastante, né. Então o filme ele é realmente uma releitura, né, desse clássico do Fassbinder, tá? Você usa, ao invés de um universo feminino, você usa um universo mais masculino, né? Então você vai ter situações ali onde você vai ter praticamente o Amir e o Peter von Kant saindo no braço mesmo, né? Isso vai acontecer, né? Que era uma coisa que de repente no universo feminino não cairia tão bem, tá? E é interessante você ver também, né, que o Amir, no caso, né, ele tem um passado trágico. Por quê? Porque como ele é um filho de imigrantes, né, muçulmanos, de imigrantes árabes, né, coisa de origem árabe, né, no caso, né, a história dos pais dele, da morte dos pais dele, vai ser uma história bem trágica também, né, que vai ter essa questão da imigração, vai ter essa questão do preconceito do europeu contra o imigrante, né, que era uma coisa que você não viu lá na versão da década de 70, tá certo, gente? Então o filme
eu acho que vale a pena, eu acho que vale a pena você que não conhece o Fassbinder, penetrar nessa obra do Fassbinder, conhecer um pouco mais dessa obra do Fassbinder, ver esse filme das Lágrimas Amargas da Petra von Kant, né? De repente ver se isso tem disponível no YouTube. Eu confesso a vocês que eu não procurei, tá? E fazer essa ligação, essa comparação entre essa homenagem do François Ozon às lágrimas amargas de Petra von Kant e as próprias lágrimas amargas de Petra von Kant, tá certo? Vale a pena pro cara que é cinéfilo, pro cara que gosta de Fassbinder, é um prato cheio, né? Você vê a Hana Shiguro ali voltando a trabalhar, entendeu? Nessa referência ao Fassbinder, você vai ver várias referências, inclusive, aos filmes do Fassbinder, né? Nesse filme, né, no caso, né, há outros filmes do Fassbinder, há outros autores, há outros personagens de outros filmes do Fassbinder, né? Você vê essas referências ali, tá? E essa é a minha dica de hoje, gente. Eu espero que quem não conhece, entendeu, tenha a oportunidade agora de conhecer e espero que gostem, tá? Dessa obra do Fassbinder, apesar de ser uma obra altamente complicada, altamente deprimente, altamente para baixo, coisa e tal, né? Mas são aspectos, né, da personalidade humana, né, que tem que ser abordados, tem que ser discutidos, tem que ser refletidos, pensados, né? Porque o cinema, o bom cinema é aquele cinema, né, que faz pensar, tá certo? Então vou ficando por aqui, desejando vida longa e próspera a todos, tá? E numa outra oportunidade a gente conversa sobre mais filmes que estão rolando por aí, tá? E não deixem de visitar meu site lá, batataespacial.com.br, que tem bastantes curiosidades lá para vocês destrincharem e esmiuçarem bastante, tá certo, gente? Um abração, fui e até a próxima.